Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me golo da vontade divina, minha mãe. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 29, volume 29, julho 2 de 1931. A divina vontade tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. O retorno das obras a seu Criador. A criação tem um ato determinado, a criatura um ato crescente. Estava fazendo meu giro na divina vontade para seguir seus atos e, tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito e a celestial mãe o ninava, tratava de fazê-lo dormir e, ao mesmo tempo, ocupava-se com suas mãos maternas de fazer a roupinha ao divino menino. Eu, unindo-me com sua mãe, fazia correr entre seus dedos e no fio meu te amo, Jesus, para fazer formar e tecer a roupinha junto com meu te amo, e sobre o pé da rainha que movia o berço, punha o meu para poder também eu ninar a Jesus e fazer-lhe o que fazia sua mãe. Que lindo! E enquanto isso fazia celestial, o menino entre a vigília e o sono dizia: minhas duas mães. Então eu, lembrando isso que está escrito no volume 24, eu pensei entre mim, mas repete ainda, meu querido Jesus, as doces palavras minhas duas mães? Depois de uma tempestade tão terrível que, como granizada devastadora, golpeou minha pobre alma, quem sabe quantos defeitos cometi, Jesus não sentirá mais aquele terno amor de dizer tão docemente, minhas duas mamas. E enquanto isso pensava, meu amável Jesus me disse: minha filha, se você não cessou de repetir, de unir com nossa Mãe Celestial, de que embalar, de pôr seu te amo para mim no que ela fazia, poderia eu cessar de dizer, minhas duas mamães. Em tal caso, seria menos que você no amar, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. E não somente isso, mas você deve saber que tudo o que a criatura faz em minha vontade, ela tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. E o verdadeiro bem, por natureza, não se perde nunca. Nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso te cansas de respirar ou bater? Foi falado ontem, né? De a divina vontade, ela está em tudo, né? Ela importa com tudo, né?
ela, é, qualquer coisa que acontece na nossa vida, né, no nosso cotidiano, na nossa, ela está no ar que nós respiramos, né? Quando a gente puxa o ar, é a divina vontade, né? Quando a gente fala, quando a gente age, né? É igual o que aconteceu no grupo ontem, né? Repercutiu em todos, né? Em todos, né? Todos sentiram, às vezes nem todos falaram, Michele que falou, né? Mas doeu em todos, né? O que a mulher fez, né? E Jesus foi consolado por Michele, né? É Jesus consolando Jesus, né? É muito importante a gente entender o que realmente é a divina vontade, né? Hoje a Aline falando, né? Ela está em tudo, ela governa tudo, né? Eu fiz a minha intenção, nos 31 dias, a gente faz a gente permite, né? Que ela governe a nossa vida, né? Então, e tudo que acontece tem um para quê, e tudo tem uma explicação. A gente sabe que às vezes fica parado um pouco o grupo assim, e sabe que Jesus vai falar, né? Por mais que, dando exemplo, né? Porque a divina vontade ela mostra na prática, né? Como que mostra, Ela mostra tudo, né? Como essa mulher agiu, né? E com falta de caridade, com essa ignorância, né? Ela, Jesus mostra, né? Jesus revela, né? Tudo é para nos ensinar, para nos mostrar, né? O quanto qualquer coisinha, qualquer direção da nossa vida, né? Ela, ela interage, ela quer saber, ela coordena, né? Ela é ciumenta, né? É muito lindo a gente pensar que Jesus é ciumento de nós, né? E foi o que a gente viu ontem, né? Que, mas também ele quer ser consolado, né? Quando Michele falou hoje, pediu a dor do marido dela, né? Jesus deu a dor, né? É muito, é muito mais profundo a gente pensar a vida divina, né? Como Jesus nos ensina na prática, né? Porque está na natureza. É mais se não queres fazer, deves fazer um esforço, mas um esforço que, se o pudesses fazer, te custará a vida. E é este o maior prodígio de minha vontade: converter em natureza a oração, o amor, a santidade, seus conhecimentos, e eu, quando vejo que a criatura se deu em poder de minha vontade, mas tanto que ela pôde mudar em natureza os bens divinos. Minhas palavras ressoam na alma com minha potência criadora e dão em natureza a maternidade. E como posso não repetir minhas duas mães? Quando eu falo, é a realidade. O que digo não é acaso verdadeiro, que minha mãe é minha mãe. Mãe é minha mãe. Segundo a ordem natural, é também mãe na ordem divina, em virtude da vontade divina que ela possuía. Se não possuísse o meu querer, não poderia ser minha mãe na ordem humana, nem na ordem divina. Nossa, é muito, muito interessante, por isso que Jesus nos dá essa de ser mãe, né? Porque Maria é por natureza, né? E ele dá esse poder para nós, né? De agir, né?
também, né, na natureza, de coordenar, de ser mãe dele mesmo, né, de estar ali, né, presente, né, deixando ele, é, deixando ser nós, né, é ele próprio, né, que está coordenando, então, ser mães dele, né, por esse consolo, né, que ele quer, né, quando a criatura ofende, né, e ele quer esse consolo nosso, né, ele quer essa, igual a Aline precisou, Jesus precisou, né, Jesus do mesmo jeito, né, é Jesus consolando Jesus, porque deu o entendimento para mostrar que Michele devia consolar Jesus, né? E o que impede, né? O que impede que Jesus está, ele explicou na live, né? O que impede que a luz venha até as pessoas é o fechamento, né? Por isso Deus tem um poder para mudar os pensamentos das pessoas, né? Mover o seu coração, né? Deus faz um convite, né? A gente vê que tudo pode ser mudado, né? Dependendo da vontade da pessoa, né? Vontade da nossa vontade, né? Ele move, né? Ele basta a gente entregar, né? Eu não falo que ele ordenou minha vida, hoje mesmo falei no grupo, ele ordenou minha vida na escala que está fazendo de cuidar da minha mãe, ele ordenou direitinho o dia certo que eu posso ir e ordenou meu marido nas lives, né? De um dia antes sempre tem uma coisa para ele fazer para ele cansar, porque deita muito cedo e depois ele acha que eu tô muito tarde aqui, né? Mas Deus ordenou tudo, a divina vontade ordenou. E deu um ópio para ele também, porque ele não acostumou, aceitou, porque ficava muito nervoso, né? Quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar por ela, né? Ele coordena se a gente é dominado por ela, né? Sabe fazer descer a ordem divina no humano. É isso mesmo, né? Que a gente é divino humano, mas ele faz sobressair, né? Sobre no humano, né? O divino sobre o humano, né? E aí converte em natureza a ordem divina, e com isso faz tantos prodígios de surpreender céu e terra. Por isso faça-te dominar por minha vontade, e eu farei ressoar em ti a minha doce palavra, minha querida mãe, que o meu filho me tem sobre a terra. Depois disso, seguia o Fit na criação. E dizia entre mim: quero entrar no sol para esvaziá-lo do amor que Deus colocou nele por amor das criaturas, e sobre as asas de sua luz voltar a levá-lo ao meu curador como correspondência de meu amor. Quero esvaziar o vento para levar-lhe a correspondência do amor impetuoso, do amor gemente, dominante, a fim de que o impere sobre o coração divino para arrebatar-lhe o reino da divina vontade sobre a terra. Quer esvaziar o céu do amor que contém para voltar e dar-lhe o amor que não termina jamais, que jamais diz basta, para torná-lo, tomá-lo por todos os lados, levar-lhe a correspondência de amá-lo por todas as partes e em todos. Mas quem pode dizer todos os absurdos que dizia cada coisa criada? Seria muito longo, por isso não continuo. E enquanto isso fazia meu doce Jesus me disse. Então, a criação, ela está em pleno divina vontade, ela está em, ela não tem mudança, né? Assim, Jesus já criou, o ato único de Deus já fez ela divina, então, e Jesus já fez isso por nós, né? Na criação, né? E Luísa repetiu também, né? Então, tudo está em ordem, né?
Então, é tudo que Jesus falou, né? Nó- já está feito, né? Já está em plena ordem, né? Então, Luísa, ela, o que Deus deixou da criação, só o homem que está em desordem, que o homem precisa ser essa peça, essa mudança, né? Só precisa ver nele, né? Filha da minha vontade, como me é agradável a alma que Jesus continua, filha da minha vontade. Como me é agradável a alma que entra em meu querer para encontrar nele todas as minhas obras e sobrevoando de uma coisa criada à outra, faz com que sua pequena capacidade, seus cálculos para encontrar quanta dose de amor, de bondade, de potência, de beleza e outras coisas mais que pus em cada coisa criada. E como quem está em minha vontade, o que é meu é seu. Abraça tudo e me leva a meu seio. O põe ao meu redor como correspondência do seu amor. E eu me sinto retornando o amor que tiramos ao criar toda a criação, a bondade, a potência, a beleza com que adornamos toda a criação, e em nossa ênfase de amor dizemos: da filha de nossa vontade, retorna-nos nossas obras, o nosso amor, a nossa bondade, e o resto, e o mesmo tempo que as devolve, deixa-as no seu posto. E sentimos-nos a repetir a alegria, a felicidade, como se voltássemos a pôr de lado toda a criação. Agora você deve saber que, ao criar todo o universo, a variedade, tantas múltiplas coisas, colocamos um ato determinado. Um basta a cada coisa, de maneira que não pode ultrapassar nenhum limite de como foram criadas. Mas, embora fosse um ato determinado, e não pode ir além, mas foi um ato pleno, tanto que as criaturas não podem nem têm a capacidade de tomar todo o bem que cada coisa criada contém. Tão verdade que quem pode dizer, eu posso tomar toda a luz do sol, o céu não basta sobre minha cabeça, não me alcança todas as águas para tirar a sede, a terra não é suficiente sobre meus pés e tantas outras coisas. Isto é, isto isto porque nossa divindade, ao fazer um ato, ao criar as coisas, é tanto nosso amor e sua superabundância que possuímos que colocamos a suntuosidade, o luxo, a magnificência. Nenhuma obra nossa se pode dizer que é pobre. Todos levam com ostentação. Quem um luxo de luz, quem faz ostentação de beleza, quem de variedade de cores e mais. Parece que dizem em sua linguagem muda. Nosso Criador é imensamente rico, belo, poderoso, sábio, e por isso todos nós, como obras dignas dele, fazemos desperdício de luxo no ofício dado a nós por Deus. Então, tudo que ele nos criou em volta, né? A criação, né? Eu fico pensando, né? Tem pessoas que não reconhecem, né? A grandiosidade de tudo que ele criou em volta de nós para nos servir, né? Para nos servir. E às vezes a gente desperdiça, às vezes nem olha, se toma como se. Por exemplo, a água, né? A gente vê aqui na minha região tem uma água que ela sai de uma nascente e ela passa em várias propriedades, né? E aí as pessoas querem mandar na água, querem possuir ela, querem tirar a água da sua corrente normal e há brigas judiciais e tudo. E cada morador quer
reter a água para si, quer criar peixe, quer fazer irrigações enormes, né? Outros quer passar dentro de chiqueiro, de imundícies, né? E aí, quando chega no final, quando essa é um rego d'água, né? Mas um rego de muita água. Então, quando chega no final, o último morador, porque ela desemboca depois no Ribeirão, né? O último morador não tem água, porque ela foi mal usada, né? As pessoas tomam posse das coisas criadas, que Deus fez, né? Para si próprio, né? Para beneficiar a si próprio, né? Sabe que tudo foi bem dividido, bem resumido, né? E cada pessoa vai usar de acordo com a necessidade, não exagero, né? Por isso vai para entra com processo de brigas, né? De querendo fazer com que a água seja corrente, né? Que ela não seja retida, né? Para as represas, para a grande irrigação, né? E há brigas, né? E Jesus está falando aqui, tudo que ele criou é tudo dentro da ordem, né? Tudo dentro do que ele deixou para nós, né? Para usar de acordo com a necessidade, não exagero, sem querer ser dono, né? De que tudo que Deus nos deu, né? Que ele criou, né? Tudo na ordem, né? Porque é, é, a nascente dessa água, por exemplo, ela tem muitas árvores, né? Tem muito cuidado com ela, né? Se não é cuidado, a água pode até secar, né? Mas tudo é uma beleza de Deus, né? Que Ele deixou essa ordem, né? De que o ser humano, a ordem é cuidar para que aquela água não acabe, né? Ela aumente, né? Mas as pessoas só querem usar, né? Usar e tomar para si mesmo, né? Então, a beleza da natureza que ele fala aqui, né? Esse, né? Esse amor dele, né? Que ele colocou, né? Tudo ele deixou tudo organizado, né? Agora, minha filha, não foi assim ao criar o homem. Nele não foi posto um ato determinado, senão um ato sempre crescente. Nosso amor não quis dizer um basta ao homem, teria sido como impedir nosso amor, deter nosso arrebato. Não, não. Nosso basta não se pronunciou na criação do homem. Não coloquei um limite, mas um ato sempre crescente, deixando quase a escolha até onde queria chegar, pondo à sua disposição nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo, mas que pudesse fazer ostentação de luxo, de graça, de santidade, de beleza, a bondade e demais, por quanto mais lhe agradasse. Atávamos nosso ato crescente à sua livre vontade, para que não tivéssemos nenhum obstáculo para fazer quanto mais ostentação pudesse e para fazer com que este nosso ato crescente tivesse no homem todas as ajudas possíveis e imagináveis, dava-lhe também nossa vontade à sua disposição, para que pudesse manter à sua disposição todo o luxo que quisesse e a superabundância dos bens do Criador. Nossa, que lindo! Então, para esse ato crescente, né, você está Jesus estava falando, né, de estar nesse palácio, né? Para o homem ele deu tudo, ele não tem reservas para o homem, né? Ele ofereceu tudo, né? Na criação não, ele tem restrições, não tem restrições, mas a criação está ali, né? Mas o homem não, ele pode dotar ele de todas as qualidades, as virtudes e potências de tudo da alma, da inteligência, memória e vontade. Ele dota ele de tudo, ele doa, né?
ele superabunda o amor, né, a inteligência, a tudo, né, e, 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 e deixa ele livre para ele viver, né, nesse mundo maravilhoso que ele deixou para nós, né, nesse mundo que somos nós, né, o nosso, o nosso corpo, né, nosso templo dele, né, que, que ele nos dá tudo, né, tudo, tudo, ele nos enche, né, de inteligência, ele dá essa liberdade, o livre-arbítrio, né? E mais, como ele fala aqui, isso tudo que ele dá de viver, né, nessa vida, né, que ele deu o exemplo do palácio, né? A gente está nesse palácio, mas eu preciso falta a vida divina ela crescer, né, dentro desse palácio, né? Que poucos vão lá, né? É ousado, né? E vai ir, né? Conversar com Jesus, né? Às vezes a gente fica fechado nesse quarto aí, nesse palácio, né? Sem ir lá, né? Adquirir os conhecimentos, né? Porque ele dá a nós o conhecimento para sempre, né? Ele, o conhecimento que a gente adquire na divina vontade, ele é para sempre. Ele fica ali, né? Ele fica na nossa alma, né? É, Jesus deixou bem claro, né? O corpo, na medida que é, é, a gente vai envelhecendo, a gente vai é, ele é diferente, né? O crescimento dele, né? Que a gente vai envelhecendo quando a gente tem mais problemas, né? É cada obstáculo, né? É, não é que a gente vai ficando menos, se vai sofrendo, vai ficando mais fraco, mais, mais sem forças para lutar. Não, o sofrimento, as cruzes, né? Até a idade, né? Física mesmo, ela vai nos preparando, vai nos fortalecendo, vai nos enriquecendo cada vez mais, né? Porque o início do nosso grupo a gente não tinha tanto esse conhecimento, né? Foi através do tempo, né? Do nosso envelhecer também no grupo, né? A passar do tempo é que ele vai nos formando mais, que ele vai nos preparando, né? Vai nos orientando, vai por isso que Jesus sempre nos impulsiona, né? A estar nesse palácio e lá falar com Jesus, né? É muito importante o que Jesus fala aqui. Nossa, nosso amor não quis dizer basta ao homem, dizer-lhe, nosso filho até aqui pode chegar. Não, não, teria sido como um pai quisesse dizer ao seu filho, até esse dia te sentarás à minha mesa e depois basta. Não é isso, né? Ele quer. E isto não seria amor de paternidade, mas de autoridade, que o filho possa pôr um termo de receber os alimentos do seu pai, pode doar-se, mas que o pai lhe diga que estará em jejum, mas o fará jamais. Assim é nossa bondade, jamais diremos basta à criatura, nosso ato crescente lhe servirá de alimento contínuo para crescer sempre e conservar-se, e se ingrata, não se servirá do nosso ato crescente. Dom grande dado por seu Criador, teremos a dor de ver nosso querido filho em jejum, porque é nosso ato impedido e sem vida, e mudará nosso arrebato de amor em arrebato de dor. Então, ele não tem jejum para nós, né? Os conhecimentos, tudo que ele quer doar mesmo. O Pai é amor, né? O Pai é doação. Então, ele quer
sempre doar, ele sempre está disponível para nós, né? E, e se acontece qualquer coisa, né? A gente não há empecilhos, né? O Pai, né? Tudo que acontece é luz, né? Se acontece um problema é luz, por exemplo, se acabou, Jesus falou, né, lá, se acabou a luz elétrica, não tem internet, é luz. É, se, por exemplo, aqui em casa, né, às vezes eu fico, aqui na fazenda eu fico muito sem energia, sem energia, sem internet, né? Mas Jesus me direcionou a xerocar tudo, né? Porque eu moro no campo, porque é mais difícil, tá xerocado. Então, é, é, é luz, é luz. Se cabe energia, é Jesus eu tenho outros meios, né? Ele me direcionou para isso. Tem os livros, tem as xerocas, tem o livro do céu xerocado. Eu a internet, ela não me para nesse sentido, né? De estar alimentando dos conhecimentos, né? Eu xeroquei agora o, é, o outro livro que Jesus pediu, né? E eu tenho Valtorta, tem ah, esse outro que eu vou começar a ler esses dias, é muito maravilhoso, esse aqui que é a Coroa da Santidade, né? Que Jesus me direcionou a xerocar para mim estudar, né? Porque tudo é conhecimento, né? Então, é, nada impede, né? Deus tem uma luz e tem uma solução em cada situação, né? A gente sabe que Ele está e Ele deu, né? Esse ato crescente para nós, né? De sempre pular, né? Pular, entender que tudo é vontade dele, né? Tudo tem uma luz, tem um crescimento, um entendimento, né? Por isso, se queres que nosso ato crescente tenha vida em ti, não saias jamais de nossa vontade. É então importante não sair, né? A qual será ciumenta de te fazer crescer sempre, sempre. Então, é o que a gente viu no grupo hoje, né? Ela tá ciumenta do Anderson, né? É lindo demais, é muito maravilhoso, né? Igual nós sentimos ciúmes ontem, né? Anteontem, né? De Jesus para Jesus, né? Michele consolando Jesus, Jesus, Michele consolando Jesus, Aline, né? E aí a gente ficou assim, gente, Jesus não me deu essa luz, né? Eu estou na luz dele, ele não me deu a luz de consolar, né? De te consolar, né? Ele escolheu uma, né? E às vezes nós dormimos, né? Não acordamos para isso, né? O quanto que Jesus estava triste, o quanto que ele estava sofrendo, né? E aí ele foi recalentado, né? O que eu também tem muito que eu anotei muita coisa da live e eu queria é, falar um pouco do que Jesus, né, falou, né, dessa importância, né, de que Jesus está falando, né, da cura de Aline, né, assim, ele cuidou, né, de Aline, Michele, ele queria falar, né, isso para mim, né, para nós, né, para mim também, né, eu também senti essa cura, né, através delas, né, de saber que Jesus precisa ser calentado, né, que ele está sofrendo, né, hoje mesmo Michele dando depoimento do sofrimento que ela pegou a dor de Jesus, né, e ele veio acalentar, assim, chorar nela, né? Ela pediu a dor e a dor dos nossos, né? E eu vejo aqui em casa também, o meu marido tem hora fala cada coisas e eu, assim, sinto essa dor, esse momento de Jesus, né? Chorando dentro de mim, né? Mas ele está nos amadurecendo, né? A gente pode ver que nós estamos do jeito como ele precisa que somos para ele, né? Nós estamos começando. Eu creio que eu estou em processo ainda, eu estou começando, eu estou dentro desse. Jesus falou que nós estamos dentro desse palácio, mas e eu não quero ficar fechada lá, né? Eu quero ir a Jesus, eu quero
alimentar, né, de tudo que Ele está nos passando. Não é só alimentar, não, eu também transbordar, né? E a gente pode ver que a vida, né, ele sofre, Jesus sofre, né? A vida dele é dolorosa, né? A gente sabe que Jesus está sofrendo, né? Que como falou ontem, o melhor que a nossa igreja está ontem Jesus falando, né, que a nossa igreja está no caminho certo, né? Ela está o nosso Papa está no caminho certo, né? Que os estudos da coroa da santidade ali, Jesus deixa bem claro, né, que a nossa igreja ela está em processo de, de é o processo normal que está acontecendo. Por isso a gente entender que é Jesus que está no comando de tudo, que a nossa igreja é o centro de tudo, né? Assim, aqui na Terra que a gente vai, onde a gente vê e entende, né? Que Jesus está mostrando. Quando a gente pensa que a igreja está defasada, tipo assim, mas não, Jesus, a gente entende que Jesus está deixando transbordar tudo, ela está transbordando, né? Porque é os fiéis que transbordam, mas tudo é para um bem maior. A gente entender que a igreja é o que quando fala que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela, né? Tu és Pedro, né? E a gente crê firmemente, né? Que apesar dos acontecimentos, a nossa igreja, ela é o centro de tudo. Ela é Jesus, né? Sendo massacrado ali, mas tudo está nas mãos dele. Ele que está conduzindo tudo, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada. Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, então, na tua divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém? Fiat. Olá, nós vamos agora, né, para nossas meditações e temas diários. E o nosso tema de hoje é o volume 29, capítulo 25, 2 de julho de 1931. A divina vontade tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. E o que a gente vai ver aqui pelo título, que a divina vontade ela tem virtude de converter em natureza o bem que se faz. Ou seja, aquilo que você está fazendo se torna algo natural, se torna algo tipo assim orgânico em você. Você não vai ter mais aquele esforço, porque você não vai ter mais uma vontade humana a ser superada, uma vontade humana tipo assim, uma vontade humana oposta, tá entendendo? Que faz oposição, que faz resistência, que diz não, que coloca tentações e coisas do tipo. Não, ela já vai ter bem pacificada e assim a vontade humana com as suas emoções humanas vão servir de base, né?
digamos assim, de base mesmo, de trampolim, digamos assim, para a vontade divina poder ser vivida em você, tá entendendo? Então, não vai ter mais uma vontade conflitante. Aí, assim, você não vai mais sentir o peso da sua vontade humana. Por exemplo, no processo de purificação, muitas coisas você tem que fazer lutando contra si mesmo, ou seja, lutando contra a sua vontade, contra as suas emoções, que é o processo de purificação, né, da nossa consciência. E você faz porque é o correto a ser feito. Você faz a vontade de Deus, entende? Na sua inteligência. Quando a sua vontade ela já foi bem pacificada, tá entendendo? Aí você vai viver a vontade de Deus. Existe essa diferença, né? Que uma, ela, não vou dizer que ela é meio que serva, mas ela é uma pessoa que está lutando contra si, tá entendendo? Para fazer a vontade de Deus. Então ela faz só pela inteligência, pelo estudo, né? É o processo de purificação, cada um tem um tempo. É o processo que Jesus vai, tipo assim, colocando luzes nas situações, como a gente tem estudado nas meditações passadas, né? Para o nosso amadurecimento espiritual, né? E não apenas nas meditações em si, mas na vida vivida, tá entendendo? Nas circunstâncias da vida. Então, né, como cada um tem um estado de vida, uma configuração de vida diferente e única aqui na Terra, né? Então cada um tem o seu processo, tá entendendo? Não pode chegar e tipo ficar falando assim, eu quero em um ano fazer isso, isso não existe, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem uma missão aqui, né? Mas isso é muito interessante conhecer, né? Que vai se converter em natureza o bem que você está fazendo, tá entendendo? O retorno das obras ao seu Criador. Assim, então, vivendo desta maneira, você vai retornar toda a realidade que você está inserido de volta em amor a Deus, né? O amor ao próximo, às pessoas em primeiro lugar, o amor à natureza, o amor, tipo assim, foi feito pela natureza, né? Mas principalmente amor pela alma das pessoas, entende? Pelas circunstâncias no qual você está inserido. E assim você retorna, né? Esse amor que Deus colocou, né? Nas pessoas, dentro das pessoas, só que você retorna com uma embalagem, né? Com um formato todo novo, que é o formato do seu amor humano, que agora está sendo divinizado, da sua alma, que ela é única, né? E infinita, né? Então, assim, volta com essa roupagem, o amor divino, mas com uma roupagem, né, com uma cara toda nova, tá entendendo? Nesse sentido. É como se, digamos assim, a divina vontade é um automóvel, é um carro. Ela sempre vai ser aquele formato de carro, que é motor, quatro rodas e tal, coisas do tipo. Só que o que acontece? Cada pessoa humana, né, vai ter uma, tipo assim, uma consciência, né, vai ter um sentimento, uma personalidade, né, algo nesse sentido. Então, a vontade divina, ela é tipo essa energia, eu não sei dizer o certo, mas é esse formato de carro. Só que cada um vai dar, então é o mesmo motor, digamos assim, tem essa unidade, claro, né? Então, o que que é o carro? É o mesmo motor, o mesmo conjunto de rodas, as mesmas, o mesmo maquinário em si, entende? De parte mecânica, parte elétrica é o mesmo. Eu estou usando essa parábola porque, tipo assim, é o que está mais fresco na minha realidade, né? Ontem eu fui com Jesus, né? Na autoescola fazer autoescola, né? Então é o que está mais assim, mais vivo na minha realidade, mas enfim. Então, essa parte mecânica, a parte elétrica é a mesma. Só que a roupagem do carro, né, que o pessoal fala, né, o corpo dele, né, a aparência dele vai ser diferente. Tá entendendo? Então, cada ser humano, porque cada ser humano vai ter uma personalidade, tipo assim, umas emoções, né, uma vontade humana distinta, mas que toda ela orientada e pacificada na vontade divina, ela vai dar atos de amores com a mesma essência, porque é a mesma vontade de Deus, mas com uma roupagem diferente. Tipo assim, você fez o carro lá, né? A parte mecânica e elétrica. Só que agora o assento vai ser diferente. Uma pessoa vai dar um assento de cor, sei lá, marrom, outra vai dar com assento de cor vermelha, azul, tá entendendo? A aparência do carro vai ser diferente, né? Tá entendendo? Um vai ser caminhonete, né? Outro vai ser um carro mais assim comum, né? Sedã, né? De sair e tal, né? Tá entendendo? Então é como se você estivesse presenteando a Jesus com outros vários carros, tá entendendo? Eu tô te falando.
Cada pessoa na divina vontade vai presentear Jesus com um carro diferente, que é a sua própria alma aqui na Terra, tá entendendo? Para ser veículo de Deus aqui na Terra para os atos divinos, tá entendendo? Para que a pessoa consiga, né, ter consciência do ato único que Jesus fez desde sempre e tá com consciência, né? Como é que eu posso te falar? Dando continuidade, tipo assim, a esse ato único, permitindo, né, no seu livre-arbítrio ser usado, como a gente falou, como um carro, né? Como um veículo de amor aqui na Terra, entende? Mas é com consciência, né? Não é tipo assim, aceitando as coisas, assim. Tem que ter consciência, no sentido de querer saber o porquê, entende? É isso que eu entendi. Então, o retorno das obras do seu Criador, né? A criação tem um ato determinado. E a criatura, né, que a criatura é ser humano, né, tem um ato crescente. Porque aquilo que a gente falou, a alma humana, ela tem essa capacidade de ser dilatada, de ser inflada em Deus, entende? Tanto é que cada fase da nossa vida, né, até mesmo no natural, a gente muda, né? Você não vê uma pessoa adulta que, tipo assim, ela tem os mesmos princípios e valores de quando ela era adolescente ou algo do tipo, e nenhum idoso nesse sentido. Então, o que que eu quero te falar? Que o ser humano, ele é, tipo assim, ele tem uma consciência que foi feita para ser aprendida, tipo assim, aprender, né? E a divina vontade justamente traz isso, né? Várias situações e é infinita, né? Porque Deus tudo é infinito para você aprender novas luzes, né? Tá, tá entendendo? Por exemplo, a gente está meditando esse trecho hoje. Daqui a um ano, 2 anos, se for da vontade de Deus, né? Que a gente volte a meditar esse mesmo trecho, a gente vai com certeza ter passado por novas situações, novas circunstâncias, novas luzes que vai, né, nos fazer ser mais sábio em relação à cruz, em relação às pessoas, sabe, ter mais consciência que Deus está nas outras pessoas também, tá entendendo? Saber estar alinhado à vontade de Deus, entende? Com mais consciência, com mais maturidade, entende? Porque aqui como Jesus está falando, né, a alma humana não foi feita para aprender. Por isso que ela tem uma consciência, logo ela tem uma vontade, entende? Como a gente volta lá para comparação, né, do carro, né? Que a sua vontade vai ser essa caixa de presente, esse vestido, né, diferente, esse formato, né, diferente, mas com a mesma essência, que vai ser uma vontade humana divinizada, ou seja, em harmonia, né, com a vontade de Deus, entende? Mas assim, é uma vontade humana diferente vivendo aquele estado de vida, tá entendendo? Que é único, como a gente falou. Ah, mas eu sou mãe, né? Quantas mães passam pelas mesmas coisas que eu passo? Crianças e tal, né? As coisas do lar e tal. Sim, mas pode ser que tenha assim, né? Como a gente falou, né? Tipo assim, é o cerquinho da divina vontade. Pode ser que tenha os mesmos moldes, mas a aparência é diferente. O que eu quero te falar? Que o seu estado de vida é único, tá entendendo? Por mais que seja algo até clichê, né? Até estereotipado, tipo assim, de senso comum, não, eu sou mãe, tenho 4 filhos, aí tem marido e tal, tem a vida do lar em si, né? O pai também tem as mesmas coisas, né? Que tem que trabalhar também, né? Coisas assim. Mas e quantas outras famílias também não são assim? Sim, mas a sua vivência é única, entende? Nesse sentido aí. Aqui voltando, indo para o trecho assim propriamente dito, parágrafo 1. A Elisa falando: Estava fazendo meu giro na divina vontade para seguir os seus atos. E tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito, aqui, né, quando a Elisa está fazendo os giros, né, é aquilo que a gente falou, né? É o tipo assim, a missão dela. Ela consumiu, né, a santidade quando da onde Adão parou. Então Jesus estimulava ela, né, a revisitar atos passados da história, tá entendendo? Do que aconteceu no passado. Tá entendendo? A gente também, como na Divina Vontade, a gente acabou de falar, meditando no título, a gente também tem, né? Está aberto a tudo que Jesus mandar para a gente, entende? Então pode ser, né, que às vezes Jesus te mande documentário, uma coisa até de política, né, de geopolítica, do que está acontecendo hoje, né? Por exemplo.
Eu me lembro no ano passado que teve uma grande informação sobre, na época da eleição, né, sobre o que é o comunismo, tá entendendo? Que é algo que, tipo, é estudado em livros de história. Então pode ser, né, que muitas vezes a gente vá, né, na divina vontade estudar algo, né, que Jesus coloca pra gente saber do passado, do presente, né, das coisas humanas. Mas, tipo assim, é quando Jesus traz. O que eu quero te falar? Que no exemplo aqui da Luísa, pelo que eu tô entendendo, né, Jesus estimulava ela a, tipo assim, revisitar atos da história, porque ela estava reparando de onde Adão tinha caído, tá entendendo? De onde Adão tinha acessado com consciência, né? Porque o Adão ele saiu não, conscientemente, né? Para uma fraqueza, mas uma fraqueza consciente, né? Da divina vontade, entende? Por isso que a vontade humana foi contaminada. Ele não saiu por uma ignorância, então por uma pequenez nesse sentido, ele saiu conscientemente. E a Lisa está fazendo esses atos, né, revisitando toda a história humana até então, né, justamente, né, para reparar, né, o amor humano que o ser humano como criatura mesmo, né, devia ter dado a Deus durante toda a história, né? E como foi falado na live, né, é só um ser humano que representa o nome de todos, para dar esse bem celestial para todos. Então, por isso que muitas vezes nos giros da alma, né, a gente vê a Lisa contemplando atos históricos ou então, tipo, coisas da natureza, tá entendendo? Aqui, ela está fazendo meu giro na divina vontade para seguir seus atos, e tendo chegado ao ponto onde o celestial menino se encontrava no Egito, e a celestial mãe, Uninava, tratava de fazê-lo dormir, e ao mesmo tempo ocupava-se com suas mãos maternas de fazer roupinha ao divino menino, eu, unindo-me com a sua mãe, fazia correr entre os seus dedos e, no fio, meu Eu te amo, Jesus, para fazer, formar e tecer a roupinha junto com meu Eu te amo. E sobre o pé da rainha que movia o berço, punha o meu para poder também lhe narrar Jesus, fazer-lhe o que fazia sua mãe. Então, né, a Leisa aqui também está querendo ser, né, fazendo o mesmo que a Nossa Senhora, está sendo mãe de Deus, né? Todo mundo já passou por isso, né? Principalmente em relação à imagem do menino Jesus, ou então mesmo a imagem de Nossa Senhora menina também, né? Ou então quando vê uma criança pequena ver Deus na criança pequena, né? E isso é muito legal, né? Ajuda bastante. E aquele ato que a Luísa fez, né, de adoração, né, de amor, de doação também, né, e também ao próximo, né, se torna eterno, tá entendendo? Então, como foi falado na live, é um ato eterno, mas é um ato que ela fez lá no nosso, assim, no nosso tempo da Terra, né? No nosso tempo, num determinado período de tempo e num determinado espaço, né? Que aqui é o Egito e o período de tempo é, é a parte do Evangelho, né? Então ela fez esse ato e ficou lá impresso, tá entendendo? Só que esse ato é constantemente vivenciado, constantemente gerado. Portanto, que a Luísa tem integridade nos atos dela da divina vontade. Então, mesmo que a Luísa tenha esse momento de adoração muito incrível, né, de tabor mesmo, né, e depois ela venha fazer atos, tipo assim, até mesmo humanos, assim, nada a ver, tipo, a Luísa também trabalhava, né, e ela trabalhava com bordados, né, tipo um ateliê. E ela vai fazer lá os ofícios dela, que aparentemente é um ofício natural, que não tem nada a ver com isso. Então, mesmo ela fazendo o ofício dela, se ela não tem a intenção de sair da divina vontade, né? Ou então, tipo assim, de conscientemente, né? Reclamar da divina vontade no aqui, no agora. Por exemplo, vem um padre e, tipo, sei lá, né? Ela, tipo, reclama conscientemente do padre e tal, né? Não é por uma fraqueza, porque ela realmente entende, tem consciência das coisas e quer reclamar, ou então reclama do estado de vida dela, do que a divina vontade quer pedir para ela, né? Tipo assim, se ela é seletiva, né? Ah, no momento de adoração eu gosto, porque eu sinto aquele tabor, né? Agora, no momento humano, né, de doação, tipo assim, ah, esse eu não gosto, porque eu tô ainda me sentindo meio tipo assim, só eu mesmo no meu natural, entende? Só eu mesmo no meu, tipo assim, sozinha, tá entendendo? Nesse sentido. Tipo assim, nas coisas naturais, ela não sente aquela presença sensível de Jesus, tá entendendo? De Deus, entende? E ela tá fazendo só por si mesma, aí, tipo assim, aí fica complicado, né? Porque ela não tá tendo integridade em todos esses atos, entende?
Aí fica meio complicado. Então, por isso que a divina vontade também é uma grande responsabilidade, porque todos os atos que Jesus pede para você fazer, por mais que eles sejam, tipo assim, de estado de ordem mesmo, é um ato de justiça, né? O que que é justiça? É integridade, né? Então, se você faz com zelo muito grande, com carinho muito grande as meditações, isso é legal, é muito bom, né? Tá entendendo? Mas você também tem que ter esse mesmo espírito, né? Essa mesma essência de doação em outros atos também, né? Tá entendendo? É o que a gente, pelo menos eu tenho aprendido, né? Como eu falei ontem na live, né? Que eu preciso também, né? Até mesmo em coisas assim, digamos assim, que humanamente falando não tem nada a ver, né? Na nossa lógica humana, como por exemplo no esporte do futebol e da natação. Eu sinto que Jesus tá, eu tô lá nesses lugares, não é tipo assim, em primeiro lugar, né, para tipo se aproveitar, né, curtir, né, como as outras pessoas estão, né, que é para tipo assim cuidar da saúde, ter um convívio social, algo recreativo, entende? Esse não é o meu objetivo estando lá, objetivo primeiro, né? O objetivo primeiro é estar lá praticando esporte, né? E é um ato de doação, tá entendendo? É um ato de doação. O que significa que eu tô lá sofrendo mesmo, né? O corpo tá padecendo porque é algo que tem que ser vivido com intensidade, tem que ser doado, né? É o que eu tenho aprendido, né? Justamente como se fosse uma cruz mesmo, tá entendendo? Corporal mesmo. E vivendo isso com essa intensidade, o que eu tenho percebido também é que as pessoas desses ambientes têm se tornado mais solícitas, mais amigáveis, tá entendendo? Mas até com uma recepção humana em relação à minha pessoa, tá entendendo? Por que tá acontecendo isso? Para eu gostar daquelas pessoas, entende o que eu tô te falando? Quando eu fazia natação quando era criança, né? Acho que adolescente, né? De 10, 15 anos, eu ia também lá, mas eu ia forçada porque os meus pais me obrigavam, tá entendendo? Sabe que tudo é divina vontade, cerquinho, mas enfim, eu ia lá obrigado a fazer o exercício de natação, entende? E a professora era muito rígida, né? Porque era uma professora que, tipo, treinava alunos de alta performance, tipo assim, para treinar em campeonatos ou competições e coisas do tipo. E eu era uma criança muito sedentária, entendeu? Só vivia em casa e tal, né? Eu não tinha esse fôlego, né? Tem adolescentes de 15 anos que já fazem academia, mas por que eu tô falando isso? Porque quando eu fazia natação, quando eu era criança, né? Eu ia de má vontade, eu ia me esforçava porque eu era obrigado, porque tinha uma pessoa gritando no meu ouvido para fazê-lo. Então fazia de má vontade, tanto é que quando teve a primeira oportunidade eu já tinha saído daquele lugar, tá entendendo? Aí fiquei sedentário. E aqui eu não tô falando com tom de reclamação nem nada do tipo, eu tô falando só para dizer, né, como é que muda a mudança de mentalidade. E quando você vive atos de doação apenas pelo humano, você não se sente motivado a fazê-los, porque são atos estéreis. No meu exemplo, né, eu estava lá só fazendo a natação, sem entender o para quê, e estava me sentindo, tipo assim, era obrigado, não via o fruto daquilo, você tá entendendo? Espiritual, né? Tipo de mudanças concretas. Eu só vi um fruto assim de coisas da carne, né? Que você vai ficar com um corpo mais saudável, coisa do tipo. E aquilo não me atraía muito, tá entendendo? O esforço que eu tinha que fazer pelo benefício de ter um corpo saudável, tal, atlético, né? Não valia a pena. Por isso que eu menosprezava aquilo. Agora já, né? Com 31 anos, assim, na minha humanidade, eu menosprezava porque era muito, tipo, muito esforço, tá entendendo? Agora já aqui na Divina Vontade, né, tem esse esforço também, mas eu tô vendo que as pessoas estão meio que mudando, ainda que aos pouquinhos, entende? Eu tô vendo os frutos do esforço espiritual, né, na consciência das pessoas. Então lá as pessoas elas são amigáveis comigo, mas não algo que é para minha humanidade, tipo assim, não algo que tipo toda hora meu celular toca, né, pessoas me chamando para fazer coisas, eu não tenho ainda uma vida social humana ativa, tá entendendo? Ainda sou bem oculto nesse sentido. Mas eu vejo as pessoas me recepcionando bem, né? E eu vejo as pessoas mudando também, até mesmo sua mentalidade, né? Para ter um pouco até mais de virtudes, ainda que sejam virtudes humanas, né? Do bom senso humano, de justiça e tal, né? E coisas do tipo, como eu tô vendo lá, né? E, tipo assim, por que tá acontecendo isso? Porque Jesus está movendo, né? Tipo assim, porque as pessoas às vezes me recepcionam bem, né? E aí, Rafael, tudo bem com um sorriso, né? Assim, do nada acontecendo isso, coisa que eu nunca vivenciei.
porque é para mover minhas emoções humanas, para eu ter um afeto e um carinho por aquelas pessoas humanas, entende? Para eu ter um afeto e um carinho para aquelas pessoas humanas, né? Claro, eu sei que é o amor de Deus que está movendo elas, né? Porque já aconteceu situações onde eu fui solenemente ignorado, e aqui eu não estou falando com ressentimento, né? Eu estou falando só para dizer que é Deus que move o coração das pessoas, né? E que as pessoas fazem um bem, é Deus através da humanidade delas, né? Mas é justamente isso, né? É um jeito, dentro da justiça, que Deus está encontrando, né? De me amar, tipo assim, mais humanamente, tá entendendo? De materialmente falando, através da humanidade daquelas pessoas, quando elas me tratam bem, tá entendendo? E assim você desenvolve um amor para aquelas pessoas, porque é o amor de Deus, elas estão sendo usadas como instrumentos por Deus. E nesse amor que eu desenvolvo para aquelas pessoas, eu abençoo elas em Deus, tá entendendo? Mas justamente com aquele ato divino de esforço que eu estou fazendo nesses esportes, na natação e no futebol, entende? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Mais ou menos assim, pelo que eu tenho percebido, é essa coisa. Eu não gosto de colocar de uma maneira assim fria, né? Como se fosse assim que funciona o sistema, tá entendendo? Eu não gosto de dizer isso, porque isso apela muito pro racional humano, isso impede muito Jesus de agir, né? Ter liberdade de ser algo natural, né? Porque você fica querendo seguir regrinha, tá entendendo? Nesse sentido. Mas não é assim, mas tipo assim, tem que falar esse discernimento, né? É assim que mais ou menos tem funcionado, tá entendendo? Eu tô lá, as pessoas, tipo assim, me tratam bem, me esforço, por amor a Deus, lá, tô me doando o máximo. A maioria das pessoas estão se doando lá porque querem ter um corpo saudável, querem ser bonitas, ou então por saúde, ou algo do tipo. Não, eu tô me doando porque é uma cruz mesmo, como se fosse uma cruz corporal mesmo, entendeu? Como se fosse tipo um jejum, ou então uma, uma penitência física mesmo, tá entendendo? Nesse sentido. E com essa intenção mesmo, né? E isso tem trazendo frutos nesse sentido, né? Então, a minha humanidade ela é movida por Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a divina vontade ela tem essa integridade, ela tem essa justiça, né? Então não é um fingimento, tá entendendo? Até peço até meio que desculpas, não é uma desculpa, assim, é um aprendizado, né? Mas assim, uma observação, né? Tipo como se fosse uma errata, né? Um conhecimento, né? Que eu falei, que quando você, por exemplo, eu estava tentando entender como é que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? E veio esse exemplo na minha mente do casamento, entende? Então, eu até peço desculpas se eu falei, né, que a outra pessoa é usada como um instrumento, né? Você tem que ver outra pessoa como um mero instrumento nas mãos de Deus, né? Não é assim, né? Você tem que desenvolver um sentimento humano, assim, também pelaquela pessoa, né? Mas é um sentimento humano orientado à divina vontade, né? Não é também uma idolatria, mas também é um sentimento humano orientado à divina vontade, entende? Onde você, porque ela tem essa integridade, ela precisa do seu sentimento humano para ser verdade, tá entendendo? Para ser legítimo, né? É pela verdade que as coisas acontecem. Então você não pode falar, tipo assim, você é o cônjuge, né? Ou você é o parente, algo do tipo, então tá bom, eu vou te amar porque Deus falou para mim amar, tá entendendo? Então você fica lá meio que se dissimulando, entende? Não é assim. Tem que ter, sim, um amor da sua iniciativa humana, né? Mas que esse amor vai ser educado e orientado a Deus, para não se tornar também um ato de ódio, né? Que deixa de ser uma idolatria, né? Quando você fica sendo possessivo e ciumento em relação à pessoa, entende? Ou algo do tipo. Então, isso que eu tenho aprendido também, né? E é por isso que Jesus usa, né, da humanidade das pessoas para me tratarem bem lá, no sentido, né, serem amigáveis, para eu poder amá-las, tá entendendo? Ter um motivo, né, uma desculpa para minha humanidade poder se sentir acolhida e liberar esse amor, né? De uma certa maneira, a gente também, como foi feito uma alma que veio de Deus, por mais desordenada que nós estejamos, né? Mas também tem uma justiça dentro de nós, tá entendendo? Tá entendendo? Que eu não vou conseguir amar aquelas pessoas humanamente falando para que a divina vontade, dentro desse amor humano, consiga, tipo assim, educar esse amor. É como se os sentimentos humanos é o terreno baldio, né? A divina vontade vai ser o prédio. Você não pode construir um prédio se você não tem a propriedade do terreno, né? O alvará, as permissões e coisas do tipo. Senão vai ser uma construção até ilegal, né? Que pode ser demolida a qualquer momento. Então, o que eu quero te falar é que, tipo assim, Jesus está, tipo, vamos colocar de uma maneira bem simples e grossa, lá no futebol e na natação.
Qual é a ordem? Ame essas pessoas porque eu quero salvá-las. Aí você vai lá igual o robozinho, vai tentar amar elas. Não é assim. Elas precisam ter essa vida comunicadora, né? Então Jesus se faz presente nelas através de uma acolhida humana delas, né? Para que eu possa me sentir amado por elas e comunicar o amor, tipo, entendeu? Amado por elas com o amor de Deus, revelado através do amor humano delas. Esse amor tem correspondência até mesmo assim em relação à minha vontade humana, e assim eu amo elas de volta, tendo como base esse amor humano, mas educado na vontade de Deus. Então eu amo elas com amor humano divinizado, entende? Onde eu abençoo elas, tá entendendo? Nesse sentido, para que elas também venham encontrar-se com Jesus, entende? E é aquilo que acontece, às vezes você dá um sorriso muito grande, né? E é um sorriso tipo assim que é um ato humano comum, mas qual a intenção, qual é a essência daquele sorriso? É comunicar Deus. Então aquilo vai gerar frutos, né? E às vezes outra pessoa do lado, assim, pode dar um sorriso, mas por motivos humanos, tá entendendo? Então é algo estéril, né? Por isso que eu fiz essa comparação, né? De que quando eu fazia esportes quando criança e quando eu faço esportes hoje, né? Com essa intenção divina, né? E assim você vive, né? Os atos humanos que você vive no espiritual, tá entendendo? Você vive por intenções espirituais, você não vive mais aquele ato com o objetivo primário, né? Um ato humano em si, tá entendendo? O objetivo é alto e espiritual, tá entendendo? Nesse sentido? Claro, né? Que tipo assim. Você não vai se deixar, né, ser, como eu falei, é um amor humano que está sendo educado no amor divino. Então, assim, a gente tem que falar a verdade, né? São pessoas ainda que ainda são, assim, muito humanas, né? Ainda tem hábitos, assim, do mundo, tá entendendo? Então, você tem, sim, um amor divino por elas, porque você quer que elas se salvem, né? Sejam pessoas, assim, mais espiritualizadas em Deus, né? Mas você não se deixa, né, digamos assim, contaminar, tá entendendo? Pelos costumes, pelos hábitos deles, tá entendendo? Nesse sentido. É algo que fica bem restrito àquela realidade, tá entendendo? Ele que eu te falei, você ganha um afeto nesse sentido de tentar comunicar Deus àquelas pessoas. Você não fica querendo, tipo assim, correr atrás de, de amizade fora daquele ambiente específico, seja da natação ou do futebol em si, tá entendendo? Naquele ambiente específico, né? Que parece que Jesus prepara muito aquele ambiente, porque, como eu falei, né, na live, né, são pessoas que muitas vezes usam roupas assim bem sensuais, porque a gente vê hoje em nossas lojas de departamento, né, calça leg, top, coisas do tipo, mas que ninguém tem maldade um com o outro, porque são como se fossem crianças grandes, tá entendendo? Então tem esse ambiente assim de pureza nesse aspecto, mas ainda tem muita coisa assim muita coisa de deboche, muita coisa humana ainda por cima que você ignora, né? Põe de lado para estar lá fazendo aqueles atos. Mas você não fica tipo querendo ser amigo daquela pessoa, tipo assim, fora daquele ambiente, tá entendendo? Porque é algo que é só para conviver naquele ambiente, tá entendendo o que eu tô te dizendo? É nesse sentido. E é por isso que você vê, né, os atos espirituais, os atos humanos, mas tipo, você vê os atos espirituais através daquela roupagem de um ato humano. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? É mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, então você não tem mais aquela coisa de ego, de orgulho humano, de que eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que ser autossuficiente, né? Você aceita a ajuda das pessoas em si, porque não pelo ato humano em si, mas porque você, ao aceitar a ajuda das pessoas, né, você também vai estar abençoando elas em Deus, tá entendendo? Ao se comunicar com elas, algo nesse sentido, tá entendendo? Por exemplo, aqui eu tô falando exemplo aqui em casa, mas aqui em casa também. Por exemplo, eu não sei, eu não tenho muita perícia em dirigir o carro, tá entendendo? Eu tô te falando, automóvel aqui, o meu irmão mais novo que tem mais perícia, tá entendendo? Então, muitas vezes o meu irmão mais novo tá meio que me auxiliando, né, a ensinar a dirigir de verdade, tá entendendo? Porque eu sei dirigir, né, para fazer o exame lá da prova, né, que é a baliza e dá a volta, assim, que eu fui, tipo, decorei isso, né? Mas é óbvio, né, para você dirigir no trânsito, você tem que ter habilidade, tem que ter habitualidade, né? E meu irmão que tem mais, meu irmão mais novo.
Se eu fosse ver humanamente falando, eu estaria muito humilhado, porque é meu irmão mais novo que está me ensinando algo, tipo assim, que era eu que devia aprender, tá entendendo? Mas eu não vejo mais o ato de dirigir pelo ato de dirigir em si. Eu vejo que é um ato humano, claro, mas que está com essência divina. Então, quando meu irmão me ajuda, me ensina a dirigir, né? Por mais que seja assim, né? É um ato, tipo assim, que dá para abençoar ele, tá entendendo nesse sentido? Então, é um ato que, tipo assim, dá uma brecha, assim, né, para poder ter uma comunicação, para poder abençoar eles, né? Então, você perde essa coisa que o mundo ensina, né? Que a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que fazer acontecer, né? Não tem que depender de ninguém, né? A gente perde essa mentalidade, assim, tá entendendo? A gente aceita a ajuda das pessoas que Deus traz, né? Porque também, não pelo ato humano em si, mas pelo ato de, sei lá, abençoá-las também, entende? Claro que a gente não vai se tornar uma pessoa irresponsável, né, que vai ser um peso para os outros, né? Mas aquilo que a gente não consegue pelas circunstâncias, a gente aceita ajuda sim, tá entrando nesse sentido. E é isso que eu mais ou menos tenho aprendido, né? Aqui voltando ao trecho em si, né, que a Luísa está falando, justamente porque a gente deu essa volta toda para falar que tem essa integridade. Então não adianta fazer essa oração incrível aqui, né, de estar fazendo as vezes também de Nossa Senhora, isso lá no ato humano que a Luísa está fazendo de bordar um tecido, fazer uma roupa assim, né? A Luísa tá tipo meio que murmurando lá, né, ou então fazendo de má vontade. Não tem essa integridade, né? É tudo é um ato único em Deus, entende? Desculpa. Então, o ato de você estar abordando tem que ser feito com tanto amor quanto esse ato de tabor aqui, de ela estar ninando e cuidando, zelando do menino Jesus também, tá entendendo? Então, por isso que tem que ter essa integridade. É isso que eu tenho aprendido também. Por mais, entre aspas, humanos e ordinário, no sentido de ordem, né, de comum, né, que o seu ato humano seja, tem que ter essa integridade também, esse mesmo zelo, né, de maneira igual, tá entendendo? Aí, enquanto eu fazia isso, né, ela estava ninando, dando eu te amo nos atos da Nossa Senhora, né? Enquanto eu fazia isto, o celestial menino, entre a vigília e o sono, falava minhas duas mãos. Então, eu lembrando isso, que está escrito no volume 24, então acho que pode ser que seja um episódio, né, que aconteceu no volume 24, aqui a gente está lendo o volume 29, né? Eu pensei entre mim. Ah, sim, é muito importante isso aqui também, né? Que é Deus, é tipo é o Espírito Santo que vai costurando, né, os conhecimentos que a gente tem vivenciado, né? Então, a Lisa lembrou de uma vivência no volume 24, é o Espírito Santo que está trazendo à tona, né? Na mente dela, né? Que dá essa unidade dos conhecimentos, né? É a memória que é santificada, entende? Eu pensei entre mim. Mas repete ainda, meu querido Jesus, as doces palavras de minhas duas mães, depois de uma tempestade tão terrível que, como granizada devastadora, golpeou minha pobre alma, quem sabe quantos defeitos cometi? Jesus não sentirá mais aquele eterno amor de dizer tão docemente minhas duas mamães. Enquanto isso pensava, meu amado Jesus me disse. Então aqui, né, ela passou por um processo, né, alguma vivência, né, até mesmo não sei de purificação, de conhecimento novo. E a Lisa tá passando que ela passou por uma granizada e teve tipo assim, muitos defeitos, né? Muitos assim defeitos, entende? E isso é normal, né? Muita gente passa por testes sem ter o conhecimento necessário, né? E a gente passa só com a reta intenção, né? E a gente vai errar no caminho, né? Isso é fato, aquilo que a gente falou, né? É, só acerta quem erra, mas é errando com uma reta intenção, né? Não é errando de má vontade, de má índole, né? Então ela passou por esses defeitos, ela não tá se sentindo muito assim, legal, tá entendendo? Com medo de culpa. Nossa, eu fiz tantos efeitos depois dessa granizada, dessa noite escura, desse teste, né? E Jesus ainda fala que eu tenho que eu ainda sou mãe de Jesus, entende? Apesar de todos esses defeitos, né? Aí, parágrafo 2, aí Jesus vai explicar agora, né? Minha filha, se você não cessou de repetir, de unir-se com a nossa Mãe Celestial, de me embalar, de pôr o teu eu te amo para mim, em tudo no que ela estava fazendo, né, que ela fazia, poderia eu cessar de te dizer das minhas duas mães? Em tal caso, seria menos que você não amar, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. Porque, vamos parar por aqui para entender. Então, se a Luísa não teve, desde então que ela falou que foi, aparentemente, né, um ato lá do volume 24, né, a gente está no volume 29, se do volume 24 ao 29
por mais que ela tenha passado por tempestade, por granizadas, né, ou seja, por testes, né, onde ela veio a cometer defeitos, né, por ignorância, né, por nossa pequenez humana mesmo, entende? Mas ela não teve essa reta intenção de sair da divina vontade, ou seja, ela não blasfemou contra Deus, né, nessas situações, entende? Então ela não saiu da divina vontade, apesar da pequenez humana nossa, tá entendendo? Então aquele ato que ela fez lá no volume 24 de ninar, embalar, né, de, de ser uma segunda Nossa Senhora para o menino Jesus, ainda está sendo em voga, ainda está, tipo, sendo feito, tá entendendo? No mundo espiritual, né, ainda está, a Luísa ainda está lá, naquele mesmo ato da criatura humana, né? Ajudando a Nossa Senhora, tá entendendo o que eu tô te falando? Se você manter a integridade, né? Nos outros atos até então, no caso da Luísa, do 24 até agora, né? Até o volume 29, ela também está lá ninando e embalando o menino Jesus, entende o que eu tô te falando? Então, é muito importante ter essa integridade também, isso que Jesus está falando, né? Se você continua colocando amor, né, fazendo os atos na divina vontade, mesmo com esses defeitos todos, né, que são assim, na natureza humana que está sendo purgada, entende? Jesus não leva muito em conta isso, tá entendendo? Porque esses defeitos, eles acontecem, mas de maneiras muitas vezes involuntárias, né, por ignorância e tal, né, algo que você está fazendo conscientemente, não, eu quero pecar, não, eu quero o mal, eu escolho blasfemar contra a vontade de Deus, entendeu? Não é algo nesse sentido. Então, caso seria menos se no você não amar, aquilo que Jesus está falando, né? Se Jesus levasse em conta essas misérias humanas, Deus seria menos do próprio amor da criatura, que seria uma em contradição, né? Porque o amor da Luísa, ele é animado pelo amor de Deus, tá entendendo? Não é o amor da Luísa, assim, digamos assim, 100% da Luísa. Aquilo que a gente falou, né? O amor humano é o terreno baldio que vai ser cultivado e tal para construir o prédio, tem que a casa, a moradia, né? Então, Jesus está falando aqui, eu seria, em tal caso, seria menos que você não amar, enquanto eu não me deixo superar jamais pelo amor da criatura. E não somente isso, né? Mas você deve saber que tudo que a criatura faz em minha divina vontade, ela tem a virtude de converter em natureza o bem que faz. Então aqui vai ter um ensinamento novo que a gente vai entender o título, né? Tudo que a criatura faz é minha vontade, essa pessoa, né, a divina vontade tem a virtude de converter em natureza o bem que a pessoa está fazendo, né? E o verdadeiro bem, por natureza, né, não se perde nunca, nem há cansaço em repeti-lo quantas vezes se quer. Acaso te cansas de respirar ou bater? Aquilo, né? Por exemplo, a gente não se cansa de respirar ou do nosso batimento cardíaco. É algo que acontece naturalmente, automaticamente, entende? Porque está na nossa essência do nosso corpo animado pela vida, né? Pela alma. Então você não tem que pensar em respirar. Agora eu vou respirar assim, assado. Você não tem que pensar como é que o seu coração cardíaco, né, vai bater. Eles simplesmente acontecem. E você não se cansa nesses atos, tá entendendo? Porque está na natureza, aquilo que Jesus está falando, está na natureza, no nosso corpo da própria vida, né? E mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço, mas um esforço que se pudesses fazer te custará a vida. Que é isso que a gente falou lá no título, né? Que é o processo de purificação, né? Muitas vezes você faz porque a sua inteligência sabe que tem que fazer, mas a sua vontade não quer fazer ainda, né? Porque ela não está ainda purificada. Então você tem que fazer, faz muitas vezes, né? Esse ato só na inteligência, né? Com, com também um ato de vontade, né? Porque você está fazendo uma violência contra você, né? Contra o seu querer humano, tá entendendo? Que muitas vezes está oposto ao querer divino. E você lá e faz porque você sabe que é o certo, é um ato de amor a Deus. E é uma morte, né? É o processo aqui de união, né? Tá entendendo? Onde você vai sendo, digamos assim, sendo moldado por Deus, entende? A sua vontade. Tá entendendo? E muitas vezes ela faz oposição e esse cansaço mesmo. Mas aí que vem aquilo, né? De você se renunciar a si mesmo, de você se esquecer, tá entendendo? Para ver os objetivos divinos, né? Olhar além da cruz, que é a nossa vontade humana, nossas paixões humanas, entende? Porque está na natureza. E mais, se não queres fazer, deves fazer um esforço. Mas um esforço que se pudesse fazer te custará a vida.
E este é o maior prodígio da minha vontade, converter em natureza a oração, o amor, a santidade e seus conhecimentos, que é voltar a Deus, né? Tudo isso no humano é algo que acontece, mas é algo meio que artificial, né? Como Jesus falou, né? É algo que você está lutando contra a sua vontade, contra a sua natureza. Então você faz por inteligência mesmo, né? Por disciplina, tá entendendo? Nesse sentido. Enquanto na divina vontade, né? Quando você está vivendo o querer de Deus, que você toma posse de uma vontade divina, né? Dentro da pequenez da sua vontade humana, né? Essas coisas se tornam natureza, tá entendendo? Com a meditação. Por isso que a gente fala, né, que não é aceitar a cruz por aceitar a cruz, simplesmente, porque senão você está vivendo resignado, né, e você está vivendo como Jesus está falando aqui, né, com a sua natureza ainda fazendo oposição, né, à vontade de Deus. Você tem, quando o conhecimento se torna natureza em você, o que que acontece? Você passa pela cruz com discernimento, né, porque tudo vai ser uma oração, tudo vai ser assim, as coisas que Deus traz vão ser, né, motivos para meditação, para conversa. O que é meditação? Você conversando com Jesus dentro da sua consciência, entende? Então tudo vai comunicar uma luz, entende? E é isso que a divina vontade faz, né? Ela converte as coisas espirituais que para o ser humano natural, né, com uma vontade humana pecadora, é algo muito assim, tem que ter um esforço muito grande, né? E converte em natureza a oração, o amor, a santidade e seus conhecimentos. E eu, quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, mas tanto que ela pode mudar em natureza os bens divinos, minhas palavras ressoam na alma com minha potência criadora, e dão em natureza a maternidade. Como posso não repetir minhas duas mães? O que Jesus está querendo falar aqui? E quando a pessoa passou por esse processo de purificação, né, e também vem do conhecimento dela, do livre-arbítrio, da vontade dela, de ela querer viver isso, né, de ela querer viver na vontade de Deus também, né, não é algo que ela vai esperar cair do céu, né, é algo que ela tem que batalhar e correr atrás também, né, até mesmo no que diz respeito a essa mentalidade mesmo, né, como a gente falou, é inevitável no processo de purificação a gente sentir esse peso, esse cansaço mesmo da vontade humana, cansaço físico mesmo, entende? Mas você tem que olhar além da cruz e ver os atos que aquilo tá, tipo assim, tá no espiritual acontecendo, tá entendendo? Se você tem que trabalhar, você trabalha além do coisa humana do serviço. Claro, com integridade, tudo direitinho, com amor, né? Mas você vê o além, que são os frutos espirituais que aquilo tá acontecendo. Se você faz um esporte, que é na divina vontade, claro, você faz com integridade, faz tudo direitinho, né? Mas você vê além, né? Você oferta aquele esforço, esse sacrifício, né? Que ainda é algo que não é natural, né? Você oferta isso como cruz mesmo, né? Como se fosse você sofrendo pela alma mesmo, tá entendendo? Tipo assim, como se você estivesse sofrendo pelas pessoas que não querem sofrer no espiritual, entende? Como foi falado na live, né? Que a Aline falou, né? No exemplo lá da Luísa, do volume 1, que ela foi junto com Jesus, né? Colocar pensamentos positivos, assim, pensamentos de verdade na alma de um pecador obstinado, que provavelmente a pessoa, sei lá, ia se suicidar ou algo do tipo. E eles não conseguiram. Aí Jesus falou para ela, ó, você tem que sofrer, né, para poder aplacar a justiça, para eu poder, né, a justiça liberar, né, com mais intensidade as luzes para poder converter essa pessoa, né. Então é isso, né, muitas vezes você é essa alma vítima assim, né, quando você ignora a cruz da sua vontade humana que vai fazer a sua posição e foca nos resultados, entende? E aqui, né, Jesus está falando, né, que justamente esse é o ato prodígio da vontade divina, que é converter o espiritual em natureza da vontade humana da pessoa, não tá entendendo? Este é um prodígio da minha vontade, converter em natureza a oração, o amor, a santidade e os seus conhecimentos. E quando vejo que a criatura se deu em poder da minha vontade, como a gente falou, né, vai ter sim uma iniciativa sua de você olhar além da cruz, né, ignorar a si mesmo, até mesmo o seu cansaço físico, entende? Nos atos e tal, porque você está querendo um objetivo maior, que são os objetivos espirituais, né, a luz aqui, tá entendendo? Para o mundo inteiro, né? Aí você tá dando a sua premissa, né? Tá dando a sua boa vontade de querer superar a si mesmo, a sua vontade humana, tá entendendo? Que não quer as coisas espirituais. E assim Jesus, né, vê, né, que quando a criatura se deu em poder da minha vontade,
mas tanto que ela pode mudar em natureza os bens divinos. Minhas palavras ressoam na alma com minha potência criadora, e dão em natureza a maternidade. E como eu não posso repetir minhas duas irmãs? Porque é justamente isso, né? Vivendo assim, você vai estar com a vontade humana cada vez mais demolida. O processo de purificação, claro que Deus ajuda, mas é você que tem que fazer também. Você que tem que fazer de maneira consciente, né? A casa ela tá bagunçada. Jesus quer vir morar na sua casa, que é a nossa alma. É você que tem que, tipo assim, arrumar, tá entendendo? É da sua iniciativa, tá entendendo? Então é você que também tem que corresponder ativamente, né, ao processo de purificação, né? Se você tem que fazer um ato de ordem que, tipo, até mesmo meditar, né? Que você muitas vezes fica sentado falando 1 hora, 2 horas, 40 minutos, meia hora, 1 hora, né? Eu sei que isso para uma pessoa dá sim um cansaço físico, mas depois que você pega esse gosto por meditar, porque você quer cada vez mais, tipo, tá entendendo? Viver esse processo, tá entendendo? Essa caminhada que é ter as coisas espirituais e natureza, né? Não só por você, mas pelo mundo inteiro, né? Aí você vai cada vez mais ignorando a cruz, a ponto de você pegar até uma imunidade, né? A esse cansaço físico, a voz que você tá falando por 40, muitas vezes 1 hora, tá entendendo? 50 minutos, 1 hora, entende? Então você começa a ignorar tanto você nesse sentido, né? Que você não sente mais, tá entendendo? A sua vontade humana ela já foi pacificada nesse quesito, né? Tem várias outras áreas também que a sua vontade humana precisa ser pacificada, entende? Mas isso tudo vem da sua livre-arbítrio, né? Da sua vontade de querer conhecer mais o espiritual, né? E aí, vivendo isso, Jesus tem liberdade na própria justiça de Deus, né? De que a palavra criativa tenha mais efeitos, né? Ela cria raízes profundas na sua consciência, na sua alma, entende? E aqui, né, a pessoa, né, pode mudar em natureza os bens divinos. Minhas palavras ressoam na alma com minha potência criadora. Então, em natureza, a maternidade. E como eu não posso repetir minhas duas irmãs? Porque não só nesse ato que a Luísa teve de Tabor, né, dos giros da alma, que ela foi lá no Egito, né, mas também na gruta no Egito, né, mas também nos atos divinos que Jesus está propondo para você ser feita. Até mesmo no próprio exemplo, lá, quando eu faço o ato de ir no esporte da natação e do futevôlei com qualidade, por amor a Deus, tendo esse conhecimento que eu vou passar por um sofrimento físico, sim, mas que esse sofrimento físico está sendo ofertado em Deus, tá entendendo? Para atos divinos, tá entendendo? Quando você faz isso com qualidade, você está sendo mãe de um ato divino, tá entendendo? Como Jesus falou, né? Que os atos divinos são outros Jesuses, tá entendendo? A intenção, a essência, né? Então você vai ser uma eterna mãe de Deus, tá entendendo? Em todos os atos, por mais comuns e pequenos que sejam, mas que feitos na divina vontade, entende? Quando eu falo é realidade que eu digo, não é acaso verdadeiro que minha mãe é minha mãe segundo a ordem natural, mas e que me é também mãe na ordem divina, em virtude da divina vontade que ela possuía. Se a Nossa Senhora, né, se ela não possuísse meu querer, não poderia ser minha mãe nem na ordem humana, nem na ordem divina. Ó, quantas coisas sabe fazer em quem se faz dominar pela divina vontade. Sabe fazer descer a ordem divina no humano e converte em natureza a ordem divina. E com isso faz tantos prodígios de surpreender o céu e a terra. E por isso faço-te dominar pela minha vontade. E eu farei ressoar em ti, né? Ou seja, ter um eco em você, né? Bilocando em você, né? Minha doce palavra. Minha querida mãe, que meu Fiat me tem sobre a terra, tá entendendo? Então é muito importante aqui ver, né, que é a sua parte também, você não tem que esperar, né, a purificação cair do céu, só com intenção, você tem que ter esse processo de ignorar a si mesmo, né, ignorar os pensamentos que a vontade humana traz de ansiedade, de pensamentos negativos, entende? E tem que ignorar também, né, a própria indisposição física do seu corpo que você vai ter de fazer os atos, né, de ordem e tal, e coisa do tipo. Tem que ignorar tudo isso vendo o espiritual, né? Tá entendendo? Vendo as coisas espiritualmente, né? Tá entendendo? Como no exemplo que eu citei, né? Quando era na natação, quando criança, eu vi aquele ato de natação como ato humano, meramente humano falando.
E eu não estava disposto a fazer esse sacrifício. Eu estava fazendo porque era obrigado pelos meus pais. Agora, já adulto, né? Eu faço de bom grado porque é em Deus, entendeu? São atos espirituais que estão sendo velados através dos atos humanos. Então, passar pela cruz faz sentido, entende? É por isso que Jesus fala: minha querida mãe, que meu Fiat me tem sobre a terra também, né? Você vai ser a mãe dos atos divinos aqui na terra também. Parágrafo 3. Depois de dito isto, Luísa, falando, né, seguia o Fiat divino na criação e dizia entre mim: quero entrar no sol para esvaziá-lo do amor que Deus colocou nele, o amor das pessoas, das criaturas, e sob as asas de luz voar e levá-la ao meu Criador, como correspondência do meu amor. Quero esvaziá-lo do vento para levar-lhe a correspondência do amor impetuoso, do amor gemente, dominante, a fim de que impere sobre o coração divino para arrebatar-lhe o reino da vontade divina sobre a terra. Quero esvaziar-lhe o céu do amor que contém para voltar a dar-lhe o amor que não termina jamais, que jamais desbasta, para tomá-lo por todos os lados e levá-los à correspondência de amá-lo por todas as partes e em todos. Mas então o que que a Lisa está falando aqui? Ela, na vontade divina, ela está querendo acessar, né, no sol, no céu, na criação em si, né, na natureza em si, né, o amor, a essência que Deus colocou, nem aquelas coisas criadas, tá entendendo? Então ela quer, né, voltar no ato que Jesus estava fazendo na criação, lá no Gênesis, né, e ver o amor que Deus fez o sol para servir ao ser humano, para que por sua vez o ser humano fosse essas mães de Deus aqui na Terra, tá entendendo? Então a Leusa está querendo pegar esse ato, esse amor inicial de Deus, tá entendendo? Na criação e juntar em toda a criação, né, que ela citou aqui o sol, né, o céu, né, nossa atmosfera, nosso planeta, né, as plantas, né, o mar, o vento, né, que a Luísa falou, né, e devolver todo esse amor, toda essa harmonia que mantém a natureza até hoje, né, porque é um ato contínuo, né, e devolvê-lo para Deus, tá entendendo? Então é muito interessante ver isso, né, que ela está querendo ver a essência, a vontade, a energia, sei lá, a vontade de Deus, né, a vontade divina através das coisas da natureza, tá entendendo? Que anima, né, as coisas da natureza, anima o vento, anima o calor do sol, né, coisas do tipo. Aí Elisa voltando a falar, mas quem pode dizer todos os absurdos que eu dizia em cada coisa criada? Seria muito longo, pois isso não continua. A Elisa falando, mas quem pode dizer todos os absurdos que dizia em cada coisa criada? Os absurdos que dizia em cada coisa criada. Então ela tá falando, tipo assim, isso é meio, eu acho, né, tipo assim, que ela tá achando que é meio besteira, né, ofertar essas coisas assim da natureza para Deus, tá entendendo? Mas quem pode dizer todos os absurdos que eu dizia em cada coisa criada? Será que é isso, né? Seria muito longo, por isso eu não continuo. Ah, tá. Então ela tá achando que essa oração aqui do parágrafo 3, né, de dar, tentar extrair, né, o amor, a essência de Deus lá no ato da criação do sol, do céu, do planeta Terra em si, do universo, né, é um ato de absurdo, né? Então seria muito longo. Então, sei lá, né, que ela tá falando, né? E enquanto eu fazia isso, meu Deus, Jesus me disse. Aí Jesus vai ensinar aqui, né? Parágrafo 4. Filha de minha vontade, como me é agradável a alma que entra em meu querer, para encontrar nele todas as minhas obras. Sobrevoando de uma coisa criada a outra coisa criada, faz com sua pequena capacidade seus cálculos para encontrar quanta dose de amor, de bondade, de potência e de beleza, e outras coisas mais que pôs em cada coisa criada. É como quem está em minha vontade, o que é meu é seu, abraça tudo e me leva a meu seio, a minha essência, no meu coração, e põe ao meu redor como correspondência do meu amor. Eu me sinto retornando o amor que tiramos ao criar toda a criação, a bondade, a potência, a beleza com que adornamos toda a criação. Em nossa ênfase de amor, nós dizemos. Da filha de nossa vontade retorna-nos nossas obras, o nosso amor, a nossa bondade, e o resto, ao mesmo tempo que as devolve, deixa-as no seu posto. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Que a Luísa, ao fazer isso, na inocência, né? Que a própria Luísa falou, isso é um absurdo e tal, né? Com uma inocência, com uma pequenez muito grande, né? Com essa simplicidade muito grande, né?
que a Luísa está fazendo? A Luísa está bilocando, né, a alma humana da Luísa com esses conhecimentos divinos, né, com o amor de Jesus dentro dela, está bilocando o amor que Jesus colocou lá no céu, tal, na criação em si, né, e devolvendo para Deus. Porque quando a Luísa fez isso, né, ela quer esvaziar o amor que Jesus colocou no sol. E o sol, ele não apagou, ele não desapareceu, ele continua sendo o sol. Então, o que que ela fez? A alma humana, ela bilocou, tá entendendo? O amor, a essência do sol, que é o amor de Deus, né? E devolveu para o Criador. Tá entendendo a grandeza do ato que a Lisa fez, que ela bilocou? Por que a grandeza do ato? Porque a grandeza da alma humana, né? Animada, né? Potencializada pelo querer divino, tá entendendo? Ela bilocou o amor de Deus, tá entendendo? Naquele ato. Porque, como a Luísa falou, né? Se ela tivesse pegado realmente, tipo assim, extraído a essência do sol, do ar e do vento, né? A natureza ela não existiria mais, tá entendendo? Porque ela teria esvaziado literalmente o sol da, entre aspas, alma do sol, do que anima o sol, da energia do sol, que é o amor de Deus. Ele deixaria de existir, né? Mas não, ele tá lá direitinho como tá até hoje. Então ela bilocou esse amor de Deus, né? Ela não extraiu, tá lá, ela tipo meio que pegou e bilocou, tá entendendo? Meio que como se fosse uma cópia e ofertou a Deus, tá entendendo? A Jesus. Então a gente vê, né, a grandiosidade da alma humana animada e capacitada por Deus, entende? Que ela se torna esse outro deusinho, né? Nesse sentido, né? Quando ela é regida pelo divino querer, né? E aqui, ó, sentimos-nos repetir a alegria, a felicidade. Eu tô lendo certo? Eu acho que eu tô, né? Da filha da nossa vontade, retorna das nossas obras, do nosso amor, a nossa bondade. E o resto, ao mesmo tempo que as devolve, deixa no seu posto. É aquilo que a gente acabou de falar. Incentivamos-nos a repetir a alegria, a felicidade, como se voltássemos a pôr de lado toda a criação. Agora, você deve saber que ao criar todo o universo, a variedade de tantas múltiplas coisas, né? Colocamos um ato determinado, ou seja, até tipo um percentual de amor que Deus se doou, né? Sei lá, o Sol tem 60%. A gente vai entender melhor lendo o resto do trecho, né? Um ato determinado. Um basta a cada coisa, de maneira que não pode ultrapassar nenhum limite de que como foram criadas, né? Da sua finalidade, né? Do seu ofício, né? Mas embora fosse um ato determinado e não podem ir além, mas foi um ato pleno, tanto que as criaturas não podem, nem têm capacidade de tomar todo o bem que cada coisa criada contém. Foi um ato pleno. Apesar de ser limitado, que as coisas criadas elas são finitas, né, como Jesus está falando aqui, né, mas elas são plenas não significa que elas são limitadas e débeis, né, elas são plenas, né, como Jesus vai dar exemplo aqui, olha. Tão verdade que quem pode dizer, eu posso tomar toda a luz do sol, o céu não baixa sobre minha cabeça, não me alcançam todas as águas para tirar a sede, a terra não é suficiente sobre meus pés, né? Ou seja, a terra é muito pequena, eu já viajei por todo mundo, conheço tudo do planeta Terra, né? Já estou chateado, quero ir para Marte, tá entendendo? Não é assim, né? A Terra em si só já é um universo colossal para a gente descobrir, né? Tá entendendo? E tantas outras coisas. Isso porque nossa divindade, ao fazer um ato, ao criar as coisas, é tanto nosso amor, a superabundância que possuímos, e colocamos toda a suntuosidade, o luxo, a magnificência. Nenhuma obra nossa se pode dizer que é pobre. Todas elas levam com ostentação. Quem o luxo de luz, quem faz ostentação de beleza, quem de variedade de cores e mais. Parece que toda a criação, né, diz na sua linguagem muda, né, comunica a inteligência do ser humano. Nosso Criador é imensamente rico, belo, poderoso e sábio, e por isso todos nós, com obras dignas dele, fazemos desperdício, né, ostentação de luxo, no ofício que foi dado a nós por Deus. Então, aquilo que a Aline mesmo falou na live, né? Tipo, o sol ele não pode virar, tipo, sei lá, uma mão e esmagar as pessoas como em desenho animado da Disney. Tá entendendo? O que que significa? Que ele vai ser sempre ser aquela bola de fogo gigante no céu, tá entendendo? Ele não pode assumir outras naturezas, porque ele tá no ofício de qual ele foi criado, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Ele não pode assumir outros ofícios assim. Justamente porque ele não tem consciência, né? Ele é um ser inanimado, né? É um ser animado pelo amor de Deus, né? Mas ele não tem uma consciência, não tem uma alma, tá entendendo? E isso é referente às outras coisas também, né?
Por exemplo, como até a Aline falou na live, né? Você não vai ver um animalzinho, né? Um gato, como a gente vê em desenho, né? Em desenho animado, não vai ver um animal, tipo, te ajudando, um animal humanizado, tá entendendo? Te ajudando a fazer coisas, tá entendendo? Sendo seu melhor amigo, tá entendendo? Nesse sentido. Claro, né, que Jesus pode sim usar até dos animais para comunicar o amor, né? Eu já vi um relato de um homem que ia se suicidar, né? E o cachorro foi e começou a lamber, né? Ele ia se suicidar mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, né? Ele ia pegar uma arma e atirar na sua própria cabeça. E o cachorro começou a lamber, né? Começou a fazer atos assim, né? De misericórdia nesse sentido, né? De lamber, de tipo assim, a mão dele dizendo, tipo assim, que ele tem algo aqui na terra para se importar, ainda que seja o próprio cachorro, tá entendendo? Então Jesus usa assim, né? Jesus usa assim dos próprios animais para poder comunicar o amor à criatura, assim como do próprio sol, né? Da energia do sol, da planta e tal, né? Mas isso não significa que, sei lá, o cachorro vai andar, vai começar a falar com você, coisa de desenho animado mesmo, isso não existe, né? Tudo tem o seu limite, né? São coisas assim que tem a sua limitação, entende? Agora, parágrafo 5. Agora, minha filha, não foi assim ao criar um homem, e ele não foi posto um ato determinado, senão um ato sempre crescente, aquilo que a gente falou, né? A alma humana, ela é infinita, ela tem a capacidade sempre de aprender em Deus. Nosso amor não quis dizer um basta ao homem. Teria sido como impedir o nosso amor, deter nosso arrebato. Não, não. Nosso basta não se pronunciou na criação do homem. Não coloquei um limite, mas sim um ato sempre crescente, deixando quase a sua escolha até onde queria chegar. Então, né, que isso bate muito com o que foi ensinado no processo de purificação aqui do parágrafo 2 desse trecho, né? Que é você que tem que arrumar a casa, tá entendendo? É você que tem que ter essa iniciativa de querer ser de Deus, tá entendendo? De querer se arrumar, né? Querer ser, assim, não vou falar querer ser santo, né? Mas, tipo, querer ser santo, né? Querer ser um santo divino, querer, tipo, assim, arrumar, se ordenar, tá entendendo? Se ordenar a Deus, tá entendendo? Você que tem que ter essa iniciativa, né? De começar a ignorar os seus pensamentos de humanos, né? De começar a ignorar até mesmo o cansaço físico, essa indisposição física, né? De fazer os atos divinos, né? Seja os atos de ordem humana, né? Seja os atos de sentar aqui mesmo na cadeira, né? Ou na cama e meditar 1 hora, 30 minutos, tá entendendo? Tem que começar a se ignorar nesse sentido, né? Tá entendendo esses protestos da vontade humana através do nosso próprio corpo, né? No formato de cansaço físico, entende? Claro, você tem que ter discernimento, né? Se você está dormindo 1 hora por dia, 2 horas por dia, é óbvio que você vai ficar cansado. Significa que a sua rotina está em desordem. Mas se você dorme, sei lá, 5, 6, 7 horas por dia, e mesmo assim sente cansaço nos atos que você está fazendo, né? Se você é uma pessoa saudável, né? Os atos que Jesus está pedindo para você vivenciar no seu dia a dia, com certeza esse cansaço é de ordem espiritual, a sua vontade humana que está querendo sabotar o seu corpo mesmo, né? Para fazer você não fazer aqueles atos divinos. Aí sim você tem que ter força de vontade e batalhar para calar sua vontade humana, entende? Nesse sentido, né? Tem que ter esse discernimento também, né? Se você está dormindo só 2 horas por dia, porque a sua rotina está em desordem, você vai sentir um cansaço natural, porque é a ordem do seu corpo mesmo, né? É um cansaço orgânico do seu corpo, não um cansaço espiritual, que está se traduzindo num cansaço físico, entende? Mas aqui Jesus está falando, né? Que ao criar um homem, né? Não colocou um amor determinado, mas sim um amor que é crescente, porque é uma alma que foi feita em imagem e semelhança de Deus, que foi feita para ser dilatada em Deus, entende? Então, não pronunciou na criação do homem, não coloquei um limite, mas um ato sempre crescente, deixando quase a sua escolha até onde queria chegar, pondo à sua disposição nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo, ou seja, não tivesse um contrato, tipo assim, uma forma, tá entendendo? Uma coisa meio rígida, meio quadradão, que tá todo conformado, tá entendendo? Mas que pudesse fazer ostentação de luxo, de graça, de santidade, de beleza, de bondade e demais, por quanto mais lhe agradasse. Atávamos nosso ato crescente à sua livre vontade, ao seu livre-arbítrio, né? Para que não tivesse nenhum obstáculo para fazer, quanto mais ostentação pudesse. Então aqui é algo muito interessante que vem outro conceito também, né?
que a divina vontade não é seguir a ordem, né? A lei mata, como está na palavra, né? Nas Atos dos Apóstolos, né? Então, o que a gente quer falar com isso? Quer ter essa espontaneidade, né? É deixar Jesus ser Deus na sua vida mesmo, né? Não se ater a virtudes, muitas vezes, né? Não se ater a coisas de contrato, tá entendendo? Nesse sentido. Eu faço isso, tudo bem, eu faço isso, você me dá isso. Não se ater a querer ter méritos, entende também, né? É tudo de maneira bem natural e é em ato, ao vivo, tá entendendo? Você não fica muito se preocupando com o que vai acontecer, como é que as coisas vão acontecer. As coisas acontecem e você, pelo ato de fé, sabe, né? Que do jeito que aconteceu é de divina vontade. Então vamos pegar um exemplo assim, né? Se você pegar de supetão, assim, tá entendendo? Se você pegar de supetão, tipo assim, uma pessoa vem, né? E tipo assim, como é que eu posso te falar? Te chama para falar da divina vontade, exemplo, na sua igreja, né, na sua paróquia, na sua pastoral, algo assim. E você pega do supetão. Você não sabe o que dizer. Você vai falar a verdade, que é a verdade. Sim, eu vou e falo sobre a divina vontade. E mesmo que você fale gaguejando, você fala que você aprendeu com as suas partilhas na sua vida, né? E com a partilha da vida dos outros também, né? Mesmo que você fale assim, gaguejando, assim, sem nenhuma propriedade, aquilo foi a divina vontade que quis, tá entendendo? Sair, ser comunicado através da sua boca, né? Dessa maneira mesmo, né? Você não vai ficar, tipo, procurando um discurso com eloquência, tá entendendo? Para tentar convencer o próximo, né? Você fala na sua pequenez, né? Tá entendendo? E o resto é com Deus, né? Deus, e você fala, claro, você tem fé que por mais amador, né, que tenha sido a sua pregação, digamos assim, né? Você tem fé que aquilo foi um ato divino que vai frutificar, tá entendendo? Apesar de você ter falado gaguejando, ter falado, tipo, até mesmo com medo, tá entendendo? Assim, tá entendendo? Meio ansioso ou ansiosa, né? Mas você tem consciência de que aquele é um ato que foi animado por um ato. Foi um ato humano, assim, tipo, amador, né? Tipo, nas suas aparências, mas que a essência dele é um ato divino, né? E é perfeito. Então você sabe que aquilo vai incutir, né, na alma das pessoas, tá entendendo? Tá entendendo? É um exemplo, né, de que você não fica muito se protegendo, se prevenindo nesse sentido, tá entendendo? Querendo corresponder à vontade de Deus com o seu racional humano, tá entendendo? Não é assim. As coisas vão acontecendo e acontecem assim mesmo, muitas vezes de supetão, de surpresa, né? E o que que você tem para falar? A verdade, simplesmente a verdade. Jesus preza muito por essa espontaneidade na verdade, né? Você vai falar a verdade, tá entendendo? Por exemplo, ontem lá com o instrutor da autoescola, né? Ele falou assim que sim, né? Eu tenho que começar, tipo assim, a ter mais essa iniciativa de treinar mais com carro, que não adianta nada você fazer um treino ou dois treinos e a cada 3, 4 meses, tá entendendo? Você vai sempre ser esse robô quadradinho dirigindo o automóvel, né? Como eu tô sendo, né? Essa coisa tipo de autoescola, né? Que a gente decora, baliza os fundamentos, né? Os movimentos que tem que ser feito, né? Para não perder ponto, né? Para ganhar a carteira, né? Mas na vida real não é assim, é algo bem dinâmico. E esse dinamismo você aprende com a vivência prática. Aí o instrutor falou que sim, eu tenho que falar mais com meu pai e tal para fazer as coisas. Só que quando eu fui falar com meu pai, ele falei a verdade, olha, eu tô sabendo fazer, mas tipo com muita dificuldade, assim, com dificuldade de prestar atenção ainda, sabe? Porque é coisa da pequenez humana mesmo, né? Ele prestar atenção e tal, né? Aí meu pai falou, não, então quando eu tirar o seguro, né? Colocar no seguro a gente vai e começa a andar de carro, tá entendendo? Eu não fui mentir pro meu pai, tipo assim, já tô sabendo tudo, já sei fazer tudo, tá entendendo? Tenho total confiança no trânsito, porque eu não tenho ainda, tá entendendo? Não é algo orgânico ainda, não é algo natureza como a gente está meditando, né? Então eu falei a verdade, que sim, o que eu aprendi na autoescola foi tipo assim, muito. Eu sei fazer as coisas, mas ainda falta muita habilidade para aquilo ser algo natural, tá entendendo? Ser um hábito, tá entendendo? Tá entendendo? E eu falei a verdade pro meu pai, porque eu poderia muito bem ter falado, tipo, mentira, tipo assim, você, tipo assim, não tem a habilidade ainda, ou algo do tipo, tá entendendo? Aí eu falei a verdade que eu tenho habilidade, tipo assim, que eu sei, mas eu preciso desenvolver a habilidade ainda, tá entendendo?
e confiando em Deus, né? Que as coisas vão acontecendo no momento certo, tá entendendo? Deus que vai dispondo as coisas, as pessoas, né? Como tá dispondo o meu irmão para me ensinar a dirigir aqui agora, tá entendendo? Então você não tenta impor a vontade divina para ninguém, tá entendendo? Você não tenta se maquiar, né? Para ninguém nesse sentido. Você vai falar a verdade com uma simplicidade mesmo, tá entendendo? Com uma integridade também, né? Com uma honestidade, né? E é isso aí, né? Então, Jesus está falando que justamente, né, da mesma forma como a natureza tem essa ostentação material do amor de Deus, né? A alma vai ter essa ostentação espiritual do amor de Deus, né? Como a Luísa fez, né? Ela bilocou o amor que Deus colocou, né, na criação e devolveu, ofertou de volta para Jesus, entende? Então, isso foi uma ostentação do amor de Deus dentro da alma da Luísa, né? E não colocou um limite na consciência humana, mas um ato sempre crescente, deixando sempre quase a escolha do ser humano até onde ele queria chegar, pondo à sua disposição o nosso ato crescente, a fim de que nosso desabafo de amor não tivesse um termo, mas que pudesse fazer ostentação de luxo, de graça, de santidade, de beleza, de bondade e demais, por quanto mais lhe agradasse. Atávamos nosso ato crescente a sua livre vontade, a seu livre arbítrio, né? Para que não tivesse nenhum obstáculo para fazer quanto mais ostentação pudesse. Então, nesse trecho aqui, né, Jesus já está meio que refutando mesmo, né? Não está meio refutando, está refutando 100%, né, total, que não precisa de padre ou de diretor espiritual para acompanhar, viver na divina vontade. É óbvio que vão ter, como a gente falou, né, pessoas na sua vida que Deus vai colocar para serem confirmações, para você não viver algo da sua cabeça, tá entendendo? Através das circunstâncias, pessoas e criaturas. Mas não precisa, né, de um padre para você viver na divina vontade, tá entendendo? De uma pessoa específica, tá entendendo? É óbvio que se tivesse um padre acompanhando, seria o melhor dos mundos. Mas você não precisa, tá entendendo? Assim, isso, tá entendendo? Não precisa. Porque Jesus está falando aqui, né, que vai muito do livre-arbítrio da pessoa, que Deus quer. Agora você tem que corresponder, tá entendendo? Então é Jesus que vai ser o seu diretor espiritual nesses tempos, tá entendendo? Como a gente está falando, né? Vai muito com o trecho lá do Dr. Salvador Tomasini também, né, do Barquinho de Luz, que é Deus que vai guiar, né, a sua alma, tá entendendo? E para fazer que este ato crescente e crescente tivesse no homem todas as ajudas possíveis e inimagináveis, dá-nos também a nossa divina vontade à sua disposição, para que pudesse manter à sua disposição todo o luxo que quisesse, a superabundância dos bens do seu Criador, as luzes, né, o entendimento, né? Como a Lisa fez novamente, ela bilocou o amor que Deus fez na criação de volta para Deus, tá entendendo? E quanto mais em relação à criação do ser humano também, né? Que a gente viu que é legal o que a Lisa faz com a natureza, mas o mais importante é dar almas, tá entendendo? Pessoas humanas, né? Nosso amor não quis dizer basta ao homem. E é isso que você vai vivenciar na sua família, com seu relacionamento, com seu cônjuge, né? No seu emprego, no seu serviço, nos lugares que Jesus te coloca, né? Tá entendendo? Educar o nosso amor humano, o nosso afeto humano em relação a Deus, tá entendendo? Em relação às coisas de Deus, né? Que é dar-me almas, né? Nosso amor não quis dizer um basta ao homem. Dizer-lhe, nosso filho, até aqui pode chegar. Não, não. Teria sido como se um pai quisesse dizer ao seu filho. Aqui é uma comparação humana, né? Até esse dia te sentarás à minha mesa e depois basta. Isto não seria amor de paternidade, mas de autoridade, que o filho passa por um termo de receber os alimentos do seu pai, poder dar-se, mas que o pai lhe diga que estará em jejum, não o fará mais. Assim é nossa bondade. Jamais diremos à criatura, nosso ato crescente lhe servirá de alimento contínuo para crescer sempre e conservar-se. E se a pessoa for ingrata, não se servirá de nosso ato crescente, dom grande dado por Deus, né? É aquilo que a gente falou, né? Não tem problema você passar por erros ou faltas assim nesse sentido. O problema é você querer continuar perseverando, né? No erro, no pecado, obstinado, né? Tá entendendo? E se a pessoa quiser ficar assim, né? Teremos a dor de ver o nosso querido filho em jejum, pobre, e nosso ato impedido e sem vida, e mudará nosso arrebato de amor em arrebato de dor. Por isso, se queres que nosso ato crescente tenha vida em ti, não saia jamais da nossa divina vontade.
a qual será ciumenta de te fazer crescer sempre e sempre. Entende? Então, aquilo que a gente falou, né? Não querer, tipo assim, viver a vontade divina com a sua vontade humana, no sentido de você querer impor a divina vontade, querer se adiantar. É viver um dia de cada vez, tá entendendo? Isso, aquilo que tá na sua realidade aqui no agora, não é uma realidade que você tá vivenciando, não é para se, para ficar, tipo assim, pensando naquilo, tá entendendo? Por exemplo, aqui eu tô meditando o trecho. No dia de hoje, que é sexta-feira, eu tenho outras atividades do estado de ordem humana. Entende o que eu estou te falando? E se começar a ficar com pensamentos assim, multitarefas, entende? O que eu estou querendo falar com multitarefas? Por exemplo, eu estou aqui meditando, estudando o livro do céu. E eu tenho outras atividades humanas para serem feitas do estado de ordem, tá entendendo? E se eu começar, por exemplo, um deles é ficar estudando simulados, tá entendendo? Para um exame de certificação profissional, tá entendendo? E se eu começar a ficar pensando nas questões do simulado enquanto eu estou meditando, eu estou fazendo algo, entre aspas, na vontade humana, que é algo, tá entendendo? Estou me preocupando com algo que não é uma realidade ainda na minha vida, tá entendendo? O que eu estou te dizendo? Aqui eu tô com a cabeça focada na meditação, entende? É nesse sentido, porque aqui é meditar agora, né? É, é a minha realidade no aqui e no agora. Entende o que eu tô te falando? É a minha realidade no aqui e no agora. Se eu começar a querer me preocupar, né? Ou seja, me ocupar de maneira precoce, né? Com outras coisas que eu tenho que fazer hoje, né? Eu vou estar, tipo assim, me distraindo, tá entendendo? Por causa da nossa pequenez humana. A gente não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, por mais reta que seja a nossa intenção. Então tem que ser ordenado e viver a realidade no aqui e no agora. Agora eu tô no meu quarto, sozinho, meditando o livro do céu. Então não tem que pensar em pessoa A, uma pessoa B, ou então em outros atos que eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar aqui e entender, né? Também baseado na live que a gente participou ontem, né? O trecho e meditar. É isso que eu tenho que fazer. Quando terminar de meditar, eu vou fazer outros atos, tá entendendo? Tomar banho, tomar café da manhã e tal. E eu tenho que estar focado nesses atos, tá entendendo? E se vier pensamentos divergentes, né? Diversão, divergência, distração, tá entendendo? Tem o mesmo significado essas três palavras. É só você ignorá-los, porque você sabe que é um pensamento de vontade humana para sabotar aquele ato divino, entende? E como é que você ignora? Sabendo que aquilo não é verdade, é uma ilusão. Não é uma verdade, tá entendendo? Aquilo é só uma ilusão, é um sonho, né? São pensamentos assim que estão te distraindo de Deus, tá entendendo? E se você der atenção a essas distrações, aí você tá vivendo aqui, né? O que Jesus está falando, né? Que vai converter os atos de amor em atos de dor, né? Então é isso que eu tenho aprendido também, né? Então assim a gente termina essa meditação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Tenha um bom dia e Deus abençoe.